Café da manhã, entre dois dedos de conversa. Café da manhã, com José Rodrigues. Bom dia, café. De manhã que coisa louca, delicia nossa... Ouvintes do programa Café da Manhã, o nosso muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez presentes para uma abordagem que se impõe no tempo e na hora. O meu convidado hoje é o Dr. Graciano Francisco Domingos, ele que já foi uma referência, já foi governador da província de Luanda, mas é a ele que vamos dirigir a palavra porque dele fala ele. Dr. Graciano, muito obrigado, muito bom dia. Agradeço bastante pelo facto de ter aceito o convite e estar aqui para este café da manhã. Bom dia. Muito bom dia, Zé Rodrigues. Muito bom dia à LAC. Muito bom dia aos ouvintes da LAC. E quero agradecer o convite que me foi formulado e referir que estar na LAC é para mim um motivo de orgulho e satisfação. É orgulho para nós também. Eu ouvi de si há pouco, antes da hora é hora, depois da hora não é hora. Quer dizer que devemos ser pontuais. A pontualidade acima de tudo. A pontualidade acima de tudo. E aprendemos lá a partir dos primeiros anos de escola. E chegou aqui muito cedo. Evidentemente. Muito cedo, exatamente. Por uma questão de consideração. De consideração, muito obrigado. Muito obrigado. Que agradeço. Quem é, de facto, Graciano Francisco Domingos? Graciano Francisco Domingos é cidadão angolano, natural do Kwanza Norte, nasci no concelho do Golungo Alto em 1962. Depois, em 1971, o Golungo Alto foi cindido. Houve uma cisão. Criou-se o Conselho do Golungo Alto e o Conselho do Gonguembo. De tal modo que a região em que nasci agora faz parte do município do Gonguembo. Quer dizer que eu nasci no Conselho do Golungo Alto, mas depois passei a fazer parte do Conselho do Gonguembo, embora fazendo parte da paróquia de Santo Hilarião, que é a paróquia do Golungo Alto, porque o Gonguembo até hoje ainda não tem uma paróquia que superintende o novo município que resultou da cisão do Golungo Alto. Hoje geograficamente, o Golungo Alto, localização... O Golungo Alto localiza-se... Já esteve melhor. Era uma vila, um concelho com uma sede do concelho, que é a Vila do Golungo Alto, uma vila bastante desenvolvida, uma vila com saneamento básico, com ruas asfaltadas, com uma no tempo colonial, com uma escola do ensino secundário, e tinha uma vida, de facto, bastante pulsante. E o Golungo Alto está bem próximo de Luanda, não é? A sua localização geográfica... O Golungo Alto já chegou a ser distrito e os seus limites chegavam até a Funda. A Funda. Aqui próximo de Luanda. Tanto é assim que, próximo de Colibengo, existe o chamado Zenza do Golungo. Ficou um pouco também essa referência. Historicamente, o Golungo Alto? O Golungo Alto é uma vila histórica, primeiro pela resistência... Quando é que foi fundada? Nunca fiz essa pesquisa, mas acredito que o Golungo Alto é uma das primeiras vilas fundadas nesse corredor que vai até as Lundas. Não é? Portanto, a ocupação começa no litoral, em 1576, quando Paulo de Novaes se muda da ilha para o continente, e sequencialmente a ocupação foi sendo feita para o interior, sobretudo em direção ao leste, e naturalmente que o Golungo Alto é uma das vilas mais antigas e que teve grande importância no domínio do desenvolvimento econômico da então colônia de Angola. Da colônia de Angola. Sim. Em que é que assentava a atividade económica? A atividade económica do Golungo Alto era essencialmente o café, a produção de óleo de palma, o coconote e também a banana e a exploração de madeira, e de forma assim muito esparsa é a exploração do ouro.
fazia-se exploração do ouro no Kwanza Norte. A presença portanto, da ligação ferroviária, havia uma estação que ligava ao caminho de ferro de Luanda. Sim, o Glungo Alto era servido por um ramal, chamado Ramal do Glungo Alto. Tinha um comboio de dimensões mais reduzidas, mas era uma linha bastante movimentada por causa da exportação do café. Do café. E também tinha um comboio rápido, nós chamávamos Grazina, que ligava depois na Canhoca com a automotora que saía de Malange ou que saía de Luanda para Malange ou de Malange para Luanda. Era um comboio mais... Hoje dizem metro. Aquilo que é os metros, naquele tempo já existia. E o Glungo Alto já tinha, entre aspas, 1 metro. Tínhamos 1 metro de superfície. O Glungo Alto tem também na sua história o facto de terem nascido aí grandes figuras portanto, das elites africanas, angolanas. Grandes famílias nasceram e cresceram no Glungo Alto. O Glungo Alto, pela sua própria natureza, era uma terra, era e é uma terra de autodidatas. Havia muitas pessoas ligadas à cultura, às letras. E a cartilha de João de Deus era aquela que permitia a disseminação do conhecimento. E aqueles que tinham acesso à instrução acabavam também por ser mestres daqueles que sabiam menos. E então, em regra, os do Glungo Alto, do Kwanza Norte, os ambaquistas, se quisermos, eram indivíduos que já defendiam com a pena os seus direitos. Eram bastante reivindicativos, defendiam os seus direitos utilizando o próprio direito colonial, e isto tornou o Glungo Alto uma terra de referência, e tendo em conta o seu passado histórico, foi sempre uma terra de gente zelosa da sua liberdade. E, portanto, essas elites, depois, muitas delas influenciaram os processos políticos e históricos que aconteceram no país. Evidentemente. Aliás, se lermos o livro de Antônio Assis Júnior sobre os acontecimentos no Latão de Lucala, nós havemos de ver que no Kwanza Norte já há grandes revoltas sobre os maus tratos que eram infligidos aos nativos pelos colonialistas que viviam naquela área. E então isso motivava revoltas, e essas revoltas eram reprimidas com expedições militares, de que se destaca um indivíduo que infelizmente era natural do Glungo Alto, que é o Lopes Sequeira. Lopes Sequeira foi um indivíduo que comandou a repressão das revoltas que se verificaram naquele corredor, o Glungo Alto, o Kazengo, Ambaca, para aí acima. Estamos em que ano? Ainda nos anos 30, os anos 20, anos 30. Anos 30. E depois, mas este processo, depois, o espírito de revoltas continuou? O espírito de revolta continuou, tanto é assim que no livro que eu vou apresentar no dia 19, tem por inspiração 3 factos. O primeiro, há uma região na margem direita do rio Dande e na margem direita do rio Zenza, ou Bengo, como chamam aqui, até o Ambris, passando por Encoge até Calandula. Esse território adquire a independência do regime colonial de Luanda em 1872. Isto é, em 1872, o Soba Kakulu Kaenda revolta-se contra as autoridades portuguesas devido à cobrança abusiva de impostos e aos maus tratos que sujeitava às gentes daquela região. E o comandante Gomes de Almeida, que na altura dirigia a expedição para aquela zona, é derrotado. Isso dá lugar a um tratado. E essa região, que se chamava região dos Demos, torna-se
independente em 1872. E essa independência tem a duração de 47 anos. Mas quando... Em 1872. 1872. Antes da Conferência de Berlim. Esses povos dos Dembos estão independentes. E, em função disso, há um tratado que dá a independência aos povos, que deixam de pagar impostos, deixam de submeter, digamos, à autoridade portuguesa de Luanda. Que tratado foi esse? É um tratado, eu não conheço os termos, mas esse tratado foi assinado em 1972, na presença do comandante Gomes de Almeida, que acredito que terá sido derrotado nessa batalha no Morro de Kakulu Kahenda. Mas quando em Luanda é nomeado o governador, essa rua, a rua da Idele, antigamente tinha um nome. Deixe-me só ver para ver se consigo reavivar aqui a memória o governador Paiva Coceiro. Ele é nomeado governador geral interino de Luanda. E resolve acabar com a independência dessa região dos Dembos. Então, organiza uma primeira expedição militar, que é liderada pelo capitão João de Almeida, em 1907. Essa expedição do capitão João de Almeida não alcança na íntegra os seus objetivos. Depois, em 1909, é enviada uma nova expedição, liderada pelo alferes Alfredo David Magno. Também não alcança os seus objetivos. Podemos dizer que é desbaratada pela coligação daqueles soldados. E em 1919 é enviada uma nova expedição liderada pelo capitão Ribeiro de Almeida. Devo referir aqui que o capitão João de Almeida, os povos daquela região denominavam de chamavo. E o alferes David Magno era denominado Mutuanguzo. E o capitão Ribeiro de Almeida era chamado de Quingando. Se for no Kwanza Norte ou nos Dembos... Se formos traduzir os nomes... Bom, chamava, no fundo, eu acho que praticava a política de terra queimada. O Mutuanguzo, de certeza que devia ser um homem muito forte, do ponto de vista militar. Então, com o seu exército, praticamente que arrasava ali a região. O Quingando, Ngando é jacaré em Quimbundo. Quingando significa jacaré grande, no fundo crocodilo. Então, o Ribeiro de Almeida era considerado Quingando, porque ele dispunha de uma força militar bastante poderosa e já utilizava armas modernas. Coincidentemente, os meus antepassados participaram dessas batalhas. Das batalhas, sobretudo do Quingando, de que a minha avó contava. Certa vez eu fazia uma pesquisa na Google, com o meu nome, e esbarro numa dissertação de mestrado, defendida no Esquité, pelo Sr. Antônio Marracho. É um mestrado em História, Defesa e Relações Internacionais, que praticamente narra essa campanha dos Dembos e da independência dos Dembos de 47 anos. E achei interessante e resolvi, de facto, escrever A Praga do Velho Camões, entre aspas, como resposta a essa dissertação de mestrado, procurando demonstrar que aquela era a visão colonial das conquistas portuguesas, mas havia a visão nacional desses combates que se realizaram em 1907, 1909 e 1919. Há essa questão ao olharmos para a história, essa questão das narrativas. Hoje temos esta dificuldade de facto, por um lado a narrativa do colonizador, por outro lado a narrativa do colonizado. Exatamente. Eu creio que nós, angolanos, devemos rapidamente recuperar aquilo que a oralidade conservou ao longo de todo esse tempo. Infelizmente, a guerra que se seguiu após a independência contribuiu para a destruição de muitos lugares de história e do desaparecimento de muitos velhos que viveram esse período.
isto é bastante perigoso para o país, porque muita memória coletiva que temos sobre o que foi o colonialismo vai desaparecendo e corremos o risco de, no futuro, espero que isso não aconteça, alguém aparecer a querer branquear o colonialismo. Ou repetir a história. Aliás, os portugueses dizem que quem ignora a sua história é obrigado a revivê-la. Esperemos que não cheguemos a tanto, mas é fundamental. E como eu dizia, esta foi uma motivação. A segunda motivação, em 1967, houve uma repressão na minha terra, em que o meu tio-avô, que era o regedor de Ngombe e Anamba, é assassinado pela PIDE-DGS. O terceiro facto é o assassinato do meu cunhado, em 1971, de um primo meu, pela PIDE-DGS, porque tanto o meu cunhado quanto o meu primo já viviam em Luanda, trabalhavam em Luanda, foram passar férias, e um comerciante entendeu que eles deviam trabalhar como empregados dele. E eles acharam aquilo muito bizarro, não aceitaram. Esse comerciante acionou a PIDE-DGS, dizendo que eles eram terroristas, e foram presos e nunca mais voltaram. Então decidi, de facto, escrever esse livro, A Praga do Velho Camões, procurando partilhar com alguma ficção realidades vividas num período colonial. Os ambaquistas são rebeldes? Foram sempre rebeldes? Os ambaquistas não são rebeldes, são zelosos da sua liberdade. Não admitem que a sua liberdade seja cerceada. E, pela liberdade, não hesitam em consentir sacrifícios. E esta é a característica do ambaquista. Não precisamos da letra escrita, mas da palavra falada. Qual é a importância da oralidade? Bom, a oralidade... Sobretudo no contexto africano. A oralidade, na ausência da escrita, é a via através da qual se transmite o conhecimento de uma geração para outra geração. Do ponto de vista científico, acadêmico, tem-se a ideia de que só é ciência aquilo que é escrito, etc, etc. Mas, nas comunidades rurais, nós temos ensinamentos que têm a ver desde a física, a química, a astrologia, a medicina, enfim, existe um conjunto de conhecimentos que infelizmente se vai perdendo porque hoje, preocupados com a modernidade, não temos paciência para ouvir os velhos, no sentido até de transcrever, de passar para o papel aquilo que foi acumulado através da oralidade por variadas gerações. E então a nossa memória coletiva vai se esfarelando com o tempo e corremos o risco de perder aquilo que é a nossa história, a nossa divindade. Corremos o risco de perder isso porque fazemos poucos registros. É necessário registrar aquilo que se viveu, que os velhos viveram, ainda que do ponto de vista da avaliação ou da aferição do caráter científico dessas narrativas se faça depois por especialistas, mas haverá sempre alguma sabedoria incorporada nessa oralidade que se vai passando de geração em geração. Como é que nós podemos definir a nossa nós tivemos uma civilização, temos uma civilização antes mesmo da presença dos portugueses ou da colonização? Como é que nós definimos essa civilização? No contexto de outras civilizações e mesmo no contexto da relação com a civilização colonial? Quando Diogo Cão aportou em 1482 no Reino do Congo, ele encontrou um reino estruturado. O Reino do Congo estava estruturado de tal modo que
muitos povos europeus não tinham aquela organização político-militar que tinha o Reino do Congo. E todos os reinos que ocupavam partes daquilo que hoje é o nosso território tinham amplos conhecimentos, tanto no domínio da agricultura, no domínio militar, tanto é assim que, por exemplo, o reino do Bailondo, no tempo do Mutiakavela, era um reino próspero na produção de milho. E conta-se que os povos do Planalto exportavam milho para o Índico. Havia caravanas que saíam do interior do território que hoje é Angola, iam fazer comércio lá para os lados de Moçambique. Por exemplo, em Moçambique há uma área em que há um povo que fala choco. Fala choco, quer dizer que havia um corredor que saía de Luanda, atravessava o Kwanza Norte, passava por Malange. Um corredor de comércio. Um corredor de comércio. Então, os velhos já estabeleciam esses contatos. Tanto é assim que, por exemplo, no Kwanza Norte, alguns sobados, nós encontramos alguns instrumentos de defesa, espadas, etc., que não foram fabricados em Portugal. Esses instrumentos existem. Quer dizer que encontramos palmeiras que não são palmeiras daquela região, são palmeiras do deserto. Como é que chegaram lá? Quer dizer que havia essas caravanas, havia essas trocas comerciais e os povos estavam no seu próprio nível de desenvolvimento. Quer dizer que a colonização acaba interrompendo o ciclo normal de desenvolvimento dos povos que hoje habitam o território. E acaba também por afetar o tal conceito da teoria das descobertas, não é? Fomos descobertos. É um pouco pejorativo. Se calhar fomos descobertos para os europeus, mas nós já existíamos com dignidade própria. Por exemplo, eu vou citar, veja a perfeição da escultura praticada pelos bacongos. Eu estive em 91 na Itália a fazer uma formação e um escultor europeu, para fazer aquilo que os escultores da província do Zaire, sobretudo do Zaire, fazem, têm de frequentar 5 anos de faculdade. E nós aqui transmitimos esse conhecimento, digamos assim, através dos mestres, sem grande formação académica. E tu vês a escultura com uma perfeição, com uma saliência dos traços característicos. Por exemplo, vamos supor uma escultura de um homem ou de uma mulher, há uma perfeição dos traços femininos ou masculinos na escultura, que aquilo são grandes obras de arte. Mesmo a tapeçaria que é feita no Zaire, é uma tapeçaria que segue formas geométricas. E as formas geométricas são perfeitas. Quer dizer que, no passado, esses povos dominavam, tinham conhecimentos de geometria, de matemática, etc, etc. Mas os portugueses, e sobretudo a Europa, têm procurado destruir aquilo que foi o passado de África, procurando inculcar nos africanos um complexo de inferioridade. E os próprios africanos nem sempre estão empenhados nessa redescoberta de si próprios. Sim, aliás, há um texto, um lindo texto, 2 textos, um escrito por Agostinho Neto, outro por Vieto da Cruz, no jornal Farolim, em que Agostinho Neto, na altura, chamava a atenção dos angolanos, salvaguardada a época, evidentemente, que nós éramos povos que vivíamos mais adaptados a uma cultura do que povos preocupados com o desenvolvimento da sua própria cultura. Quer dizer, nós queremos imitar os outros, mas ignoramos literalmente aquilo que nós somos. Valorizamos pouco aquilo que nós somos. Agostinho dizia que nós vivemos virados para o mar, mas devemos viver também virados para o interior. Isto é, para sermos universais, é necessário que sejamos singulares. A universalidade só nos aceita se nós nos identificarmos como singulares. Mas nós tivemos um processo de aculturação muito forte.
Era um processo de sobrevivência. Era um processo de sobrevivência. As línguas nacionais eram, inclusive, proibidas em algumas famílias durante o período colonial. Lá isso é verdade. Aqui na zona norte, e o Kwanza Norte sofreu um pouco disto, as línguas locais eram quase proibidas, mas ao nível do Planalto Central, mais para baixo, tendo em conta a influência das igrejas evangélicas, houve um maior acesso à língua local por parte dos nativos, quer através do ensino da religião, quer mesmo até do ensino da escrita. Existem indivíduos do Planalto Central ou mesmo do Cunene que leem e escrevem em Umbundo e em Kwanyama, mas, no entanto, não dominam com a mesma proficiência o português. Mas na língua local eles leem a Bíblia, escrevem fluentemente. Uma pergunta assim direta. Quem somos hoje culturalmente? Nós somos o produto da evolução. Já não podemos reivindicar que somos aqueles dos anos 1482, mas também não podemos negar que estamos num mundo em evolução. O que é fundamental é que devemos recuperar aquilo que ainda é possível recuperar em termos culturais, para que incorporemos nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes, os valores culturais que nos identificam no contexto do universal. Quer dizer, nós devemos ser singulares, isto é, com valores próprios, mas não nos podemos apartar daquilo que é o conhecimento ou a cultura universal. Agora, não podemos desprezar a nossa cultura para sermos universais, porque depois ficamos sem pertencer a lado algum. Mas Angola, comparativamente aos outros países africanos de expressão portuguesa, Angola terá sido o país que mais absorveu os valores coloniais? Há aqui um elemento que é necessário considerar. Angola era uma colônia de povoamento. Contrariamente aos outros países africanos, em que havia uma separação entre colonos e nativos, em Angola houve um convívio mais... O processo de integração muito mais... Sim. Houve um processo de convívio muito mais forte entre africanos ou angolanos e europeus. Há um mais velho que dizia que em Angola foi dos poucos territórios colonizados em que os taxistas, negros ou brancos, disputavam o mesmo passageiro. Os engraxadores, negros ou brancos, disputavam o mesmo sapato para engraxar. Isto aconteceu em Angola. Mesmo no domínio militar colonial, havia oficiais negros que lideravam gente europeia. Isto era normal. Terá a ver um pouco, mais ou menos, com a qualidade do colonizador? Eu creio que é uma questão de sobrevivência. Quem era o homem branco que vinha para Angola? Bom, eram os degradados, eram aqueles que de alguma forma estavam desavindos com o sistema vigente na metrópole e, bom, em resumo, vinha para aqui a escória que vinha para aqui. E isso justifica, por vezes, algumas civícias que foram praticadas aqui em Angola, tendo em conta o nível cultural das pessoas que vinham para aqui. Isto tudo constitui-se num argumento que sustenta a publicação do seu livro, dos seus livros, ou pelo menos da praga do velho Camões. Esse passado, essa necessidade do resgate do... Sim, eu entendo que é necessário
que cada um de nós, e como eu digo na nota de apresentação da minha obra, outros eventualmente farão melhor do que eu, mas é necessário que escrevamos sobre esse nosso passado. E é necessário felicitar os nossos mais velhos, que ao longo de 500 anos mantiveram acesa a ideia de independência. E eu tenho tido um elemento de comparação. Na América Latina, não foram os nativos que proclamaram as independências. Foram os descendentes dos colonizadores. Em Angola e em África, na generalidade, foram os próprios africanos, naturalmente, com a devida evolução, né? Com a devida evolução, que proclamaram a independência. E este é um mérito dos africanos, este é um mérito dos angolanos que deve ser valorizado. Mas é necessário que se escreva sobre o passado, para que as pessoas não pensem que o colonialismo era beijos e abraços. Não era. Era um regime... Há essa ideia nos jovens? Há um pouco essa ideia. Há um pouco essa ideia de que o colonialismo afinal não foi tão mau. Não é verdade. O regime colonial foi opressivo, repressivo, e do ponto de vista da evolução intelectual de Angola, terá contribuído para um grande atraso. Foram 500 anos sem acesso à educação, sem acesso ao conhecimento universal. Quer dizer, acesso em termos universais, quer dizer, o acesso de todos à educação, ao conhecimento, à ciência e à técnica que pelo mundo ia evoluindo. Isto contribui, em certo sentido, para um atraso que, apesar de estarmos independentes há 45 anos, ainda se verifica na nossa população. Qual era a relação entre o homem branco e o homem negro em Angola? Bom, na província em que eu nasci, ou no distrito do Kwanza Norte em que eu nasci, as relações... havia mesmo separação. Havia pretos e havia brancos. É evidente que havia os brancos amigos dos pretos, que esses, na nossa cultura política no Kwanza Norte, não eram brancos. Quando alguém no Kwanza Norte se refere-se a branco, está a dizer aquele que coloniza, que tem comportamento colonial, que não respeitava os negros, que maltratava os negros, esse era considerado branco. Aquele que eram os brancos revolucionários que saíam de Portugal, desavindos com o sistema colonial, esses eram aceitos como sendo nossos. Esses não eram brancos, eram nossos. E havia um pouco essa aliança. Interessante. Interessante. Havia essa aliança. Eu fiz a provocação há tempos com a ex-ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva. Fiz a provocação no sentido de se há ou não necessidade hoje em Angola de se criar um museu da colonização. Olha, a pergunta ou a abordagem que faz é também uma interrogação que me ocorre. Porque eu acho que não é normal, é até assintoso a memória dos angolanos. Não existir, 45 anos depois, em Angola, um museu da colonização, um museu colonial. Eu acho que devemos olhar para o passado com uma visão crítica, uma visão autocrítica, mas também uma visão de reconciliação com o nosso próprio passado. E é necessário que as novas gerações compreendam o que foi o colonialismo. As novas gerações compreendam como é que nós evoluímos nessa harmonia racial dessa Angola nova, onde todos, independentemente da sua cor da pele, fazem parte. E eu cito um exemplo: quando a seleção nacional joga e um jogador marca golo, nós não olhamos para a cor da pele, nós batemos palmas porque é um angolano que marcou um golo. E então os angolanos
na sua essência, não têm raça. Já não têm raça. Quando se colocam questões raciais, é porque estamos a tratar de alguém que não é nosso. Que não é nosso. Os angolanos não têm cor. São angolanos porque têm valores que os identificam como angolanos. Temos a nacionalidade política, mas devemos aprofundar também a nacionalidade cultural. Devemos ser culturalmente angolanos, porque é através da cultura que nos vamos identificar. E a não criação do museu colonial implica que muitas fontes orais, fontes escritas, lugares vão desaparecendo com o tempo. E isto é muito perigoso para a verdadeira história de Angola. Sim, porque tomemos como exemplo um jovem, uma criança hoje pode visitar o Museu das Forças Armadas, tem uma informação parcial. Pode visitar o Museu do Agostinete, o Memorial, tem uma visão, quer dizer, uma informação parcial. Portanto, não há um espaço onde, de facto, do ponto de vista global, a criança entre e encontre toda a informação da chegada dos portugueses, por exemplo, até as nossas independências. A questão do tráfico de escravos. De escravos? Temos o Museu da Escravatura, mas tem pouco acervo, tem pouca informação. Tem pouca informação. Benguela, que devia ter ali um grande museu, tendo em conta que havia aí um porto entre aspas, de exportação de escravo, também tem pouca coisa. Eu acho que a nossa memória está-se a esfarelar perigosamente. Isto, do meu ponto de vista, não é bom. O que é que isso pode representar para a história? É um apagão completo. É um apagão completo e corremos o risco de outros escreverem a história em nosso lugar, incorporando algumas inverdades. Porque a chamada versão do caçador. Evidentemente. A versão do caçador. Evidentemente. Se olharmos, abordou assim, mais ou menos a questão do Rássica, se olharmos para a atual realidade angolana, já dentro de um novo contexto, a abordagem à volta do racismo, ela é extemporânea? Não é extemporânea. E entendo que deve haver independentemente de estar na Constituição, mas deve existir leis ordinárias para punir comportamentos raciais. No nosso país ainda há racismo. Racismo de parte a parte. E há necessidade, de facto, de existir legislação específica nesse sentido. E esse racismo chega a refletir-se até na questão do emprego. Um pouco isso... racismo económico? Há um pedido... Eu ouvi falar uma vez uma expressão dessas, racismo económico. Pois, há um pedido, por exemplo, de emprego. E disse, tem que ter boa aparência. Essa boa aparência não deixa de ser uma forma camuflada de racismo, não é? Embora agora as pessoas usem macacão. Hoje ainda isto funciona como requisito, a boa aparência? Bom, eu prefiro não emitir um juízo concreto, mas se andar pela nossa sociedade, pela nossa cidade, certamente que poderá chegar a alguma conclusão nesse sentido. Não conseguimos, politicamente, depois da independência tivemos muitos avanços neste sentido. Não, evoluímos bastante, até porque é necessário dizê-lo. O próprio conceito de um só povo, uma só nação também se aplica neste caso. Evidentemente. Eu devo dizer que os movimentos de libertação, e eu falo especificamente do MPLA, o MPLA deu um grande avanço sobre essa temática, sobretudo pela miscelânea em termos de lideranças. Os líderes do MPLA, independentemente da sua cor e origem, sempre foram respeitados com sempre lhes foi conferida a mesma dignidade e respeito. Isso esbateu um pouco essa questão racial.
Deixe-me partilhar com os ouvintes o seguinte. Por volta de 1901, 1902, há um comerciante, presumo português, que escreveu um artigo insultuoso contra os negros, aqui em Luanda. Dizer que o negro não trabalha, colocar o negro na cadeia e dar-lhe privilégios, etc. Que o negro devia ser tratado a pancada, etc, etc. E, em reação a este artigo insultuoso, publicado por esse colono, há um conjunto de escribas, muitos deles do Glungo Alto, mais uma vez, reagem a esse artigo insultuoso e publicam os seus artigos apócrifos no jornal Luz e Crença em 1902. São artigos bem estruturados que eu posso considerar que são artigos que são a gênese daquilo que é hoje a nossa nacionalidade. Esse conjunto de textos apócrifos foi depois publicado pela União dos Escritores Angolanos sob o título A Voz de Angola Clamando no Deserto. É um livro que devia ser ensinado nas escolas, porque constitui de facto o berço ou a gênese daquilo que é hoje a nossa nacionalidade. Aqueles escribas demonstraram o quão nocivo era o racismo. Porque, de facto, o tal articulista que escreve o artigo insultuoso, quem lavava a roupa dele era uma negra. Quem ia buscar o peixe à praia para lhe fazer a refeição era negra. E então, quer dizer que para ele escrever o artigo, ele tinha de se retemperar com o café e a refeição que a negra fazia. E então essa interdependência é ali demonstrada nesse conjunto de artigos, demonstrando que não existem raças superiores. E tem mais, eu já li isso há muito tempo. Há um articulista que resolve contar uma história sobre essa questão de pureza da raça. Há um rei da Europa que decidiu mandou escrever a sua árvore genealógica. E ele dizia que descendia das grandes castas europeias, etc. Então, os cientistas começaram a reconstruir a árvore genealógica desse tal soberano. Começaram a fazer a pesquisa e tal, chegaram ao sul de Espanha. Quase um pouco a atravessar para Marrocos. O rei mandou suspender a pesquisa, dizendo: olha, por favor, parem antes que não tropece em algum negro, porque depois iria descobrir que, afinal, um dos descendentes do rei podia ser marroquino ou, eventualmente, oriundo aqui da área do sul do Saara. Né? Um pouco a história do Marquês de Pombal, não? Pois, evidentemente, sim, exatamente, Marquês de Pombal. Exato. Nós somos uma nação. Nós somos sim uma nação. Podemos dizer que somos uma nação em construção, mas do ponto de vista de estrutura, somos uma nação. Pensamos como nação. Sobretudo ao termos alcançado a paz, depois de tantos anos de guerra, caminharmos sem medo pelas ruas, independentemente das nossas cores partidárias, significa que nós temos já uma alma angolana. Temos de fazer um esforço no sentido de aperfeiçoar, através da educação, através da melhoria das condições de vida, da melhoria do funcionamento das instituições que se ocupam da justiça, enfim, da afirmação de cada angolano através do trabalho. O que é que nos divide? Bom, hoje creio que temos algum problema, do meu ponto de vista. Somos demasiado egoístas. Estamos muito individuais. Mas se sairmos da cidade para o campo, nós vemos que no campo todos pensam no bem comum. E eu entendo que devemos
trabalhar no sentido de investirmos no bem comum, no bem coletivo. Eu estou bem quando o outro também está bem. Não é que eu estou muito bem, mas o outro não está bem. Se o outro não está bem, eu também não estou bem. Então, há necessidade de investirmos o Estado. O espírito solidário. O espírito solidário. O Estado tem de investir cada vez mais no bem-estar coletivo e eleger o trabalho como a via através do qual cada um se realiza como indivíduo. Isto é, o Estado deve criar condições para que cada cidadão se realize através do trabalho. Independentemente da sua origem, independente do apelido, etc, etc. Mas cada um, desde que se dedique, desde que acorde cedo, desde que transpire o suficiente, sabe que pode alcançar o bem-estar. Dizem que o angolano é um ser muito particular. Como é que define o angolano? Vaidoso? Insubmisso, sobretudo? O angolano é zeloso da sua liberdade. Por vezes fica uma ideia que não somos muito unidos. Mas se alguém atacar um angolano, independente da raça, os outros angolanos vão reagir. Eu vou partilhar com os ouvintes uma história que me foi contada, espero que não seja inoportuna. Há uns estudantes angolanos que foram estudar num país estrangeiro. E entre eles, naturalmente, estava um branco. Os angolanos foram à festa de africanos. No fim da festa, como diz o Voto Gonçalves, já a repartição do espólio. E esse jovem branco angolano fica na festa dos africanos, estava atrás de uma moça que gostou, e os outros já tinham ido embora, os outros angolanos tinham ido embora. Os outros africanos ficaram indignados, um branco a querer namorar uma negra, os outros ali da África Central. Então, começaram a agredir esse jovem. E há uma amiga dos angolanos que se apercebe e vai chamar os outros angolanos. Os angolanos todos vêm e chegam e começa a pancadaria. E os outros africanos perguntaram, mas você está defendendo um branco? Os outros disseram, não, esse não é branco, esse é angolano. Portanto, nós temos uma forma de ser, estar própria, que nos identifica e que nos une. Mas os interesses políticos acabam por negativamente interferir nesta união. Devemos ter alguma cautela. Quando digo negativamente, hoje estamos divididos mais pela bandeira das opções políticas ou ideológicas. Não temos como. O nosso passado recente obrigou-nos um pouco a isso. Mas com a democratização da sociedade a partir de 92, estamos a evoluir positivamente neste sentido. Agora, é necessário que aqueles de outras paragens que vêm investir em Angola o façam respeitando essa nossa singularidade e essa nossa pluralidade de ser e estar como angolanos. Porque existirão eventualmente alguns indivíduos que vêm de fora com preconceitos que nós em Angola já ultrapassamos. Então é necessário que haja alguma cautela para evitar que esses sentimentos do passado encontrem espaço novamente na nossa sociedade. Como foi possível termos feito uma guerra de mais de 40 anos entre nós? O mundo estava dividido em esferas de influência. Havia o leste e o ocidente, o capitalismo e o socialismo. Curiosamente, a libertação dos povos africanos foi, sobretudo, patrocinada pelos países de orientação socialista. Não é retórica política? É o que a história demonstra. Diz. Porque, do ponto de vista da realização dos povos colonizados, havia maior possibilidade seguindo os regimes de orientação socialista. Embora
se tivesse dado a decadência do sistema socialista, mas do ponto de vista social havia mais justiça social, econômico-social. As diferenças não eram assim tantas, né? Como acontece numa economia de mercado. E isto permitiu que muita gente que na época não tinha acesso à educação e o ensino tivesse acesso à educação. Enquanto vigorou, por exemplo, o regime de partido único até 92, havia um cuidado por parte do partido do poder de cuidar da educação da juventude e de cuidar da formação intelectual da juventude. E muita gente foi formada, uns são do partido no poder, outros até integram outros partidos, mas formados dentro dos parâmetros ideológicos. Dentro daqueles parâmetros ideológicos. Então houve grandes avanços neste sentido. E a guerra que nós vivemos resultou também dessa confrontação entre sistemas, o sistema capitalista e o sistema socialista. Considera que a reconciliação hoje é um facto? Desculpe, ouvintes, nós vamos falar do livro A Praga do Velho Camoense e outros contos, mas neste momento estamos a abordar outras questões que envolvem tudo isto que é cultura. Acha que a reconciliação hoje é, de facto, um facto? A reconciliação em Angola é um facto. Isto é inegável. A forma, o caráter violento que assumiu o conflito angolano era impensável em tão pouco tempo caminharmos de forma tão irmanada como caminhamos atualmente. Mas temos de concordar que isto é um processo. Este é um processo. E a educação desempenha um papel fundamental. É necessário que enalteçamos os valores que nos unem. E aqueles que contribuem para a nossa divisão devem ser seriamente, não digo combatidos, mas afastados ou reduzidos à insignificância. Se fizermos essa aposta, acreditamos que nós teremos um país ainda melhor do que temos atualmente. Em sua opinião, o que é que hoje divide, do ponto de vista ideológico, o que é que divide os partidos políticos? Consegue fazer a distinção? O que divide os partidos políticos é o acesso ao poder. Neste momento, o acesso ao poder. Do ponto de vista ideológico? Já não existem ideologias puras. Hoje, se olharmos para a Suécia, para a Dinamarca, para a Suíça, nós chegamos à conclusão que o socialismo da era soviética, melhorado, acaba se refletindo nesses países, que é o bem-estar coletivo, o bem-estar do cidadão e seja qual for o partido que governar o nosso país, tem de se preocupar com o bem-estar da coletividade. Agora, pode variar a forma de realização deste desiderato, mas hoje quase que do ponto de vista ideológico já não existem aquelas ideologias. Fronteiras. As fronteiras não são muito visíveis. E a grande preocupação é mais do acesso ao poder. A alternância é possível em Angola? Bom, Angola é um país democrático, assente no pluralismo político. É um país que realiza eleições regulares. E se os partidos políticos existem para a conquista do poder político, do ponto de vista legal, esta possibilidade existe. Mas espero que o meu partido ainda continue no poder por muito tempo. Um pouco, quer dizer, eu levava essa questão mais um pouco para a qualidade do debate político entre os políticos, entre os partidos políticos. A qualidade desse debate lhe satisfaz?
Eu confesso que eu ando um pouco desiludido. Ando um pouco desiludido com o debate político que acontece no nosso país. Devia ser um debate mais educativo, mais instrutivo da população, e não um debate assente em lugares comuns. Aliás, o atual sistema político também não facilita muito esse debate político, porque nos países em que vigora o semipresidencialismo, não é? O primeiro-ministro ele vai à Assembleia e ele tem de explicar o que é que está a acontecer em termos de governação, etc, etc. Há negociações, há concertações, etc, etc. E eu acho que o nosso sistema tornou assim a política um pouco sem graça, né? Há pouca negociação, há pouco debate, e então do ponto de vista político não há assim aquela efervescência, salvo nos momentos em que há proximidade de pleitos eleitorais. Então, estamos a falar da qualidade da nossa classe política. Também. Aliás, resulta daí mesmo, é? Eu fico com a sensação, espero que não indisponha algumas pessoas, uns entram para a política por uma questão de emprego. Né? Entram para a política uma questão de emprego, como uma forma de poder satisfazer necessidades pessoais usando a democracia. E não propriamente para servir o povo, para servir a nação, para contribuir para a realização do angolano em toda a sua plenitude. Mas hoje a política também é uma profissão. Exatamente, há políticos profissionais. Mas em alguns casos o descaramento está à ordem que por vezes cria assim alguma indisposição. A democracia que vivemos, ela é plena? Bom, é a democracia possível. Há quem fala de aberturas fechadas. É a democracia possível com os políticos que temos. É a democracia possível com os políticos que temos. Pela qualidade dos nossos políticos, também não temos como exigir mais. Agora, os nossos políticos têm de ler muito, têm de ler mais, têm de dialogar mais com a população e têm de estar cada vez mais comprometidos com os anseios da população. Acredita que existe existe uma democracia africana? A africana? Não há democracia africana nem democracia europeia. Há democracia. Os modelos são... Ou democracia ou não é. Agora, o que pode suceder é que cada país tem as suas características. Mas em África muito mais acentuadas são essas particularidades, não? Até do ponto de vista cultural. Sim, no fundo o conceito, a democracia é universal. Agora, a forma como ela se concretiza em cada território vai necessariamente obedecer às características do território, da população, do seu nível cultural, da sua forma como se disponibiliza para o debate e confrontação de ideias. A ideia da existência de um chefe, o africano tem a ideia da existência de um chefe, imaginemos esta questão da alternância de presidentes, mudança de presidentes, entra na filosofia africana, do africano. Bom, em regra, em África, nós sempre tivemos reis, né? E havia famílias reais que, por norma, se sucediam na gestão dos territórios. Agora, mudar isso para, digamos, os modelos modernos ou ocidentais pode criar aqui algum curto-circuito. Mas temos de nos adaptar. E aliás, a nossa experiência de transição democrática é bastante positiva, porque em África, quando essas transições, há muita baioneta pelo meio.
E nós devemos dar-nos por felizes que a nossa transição é uma transição que está a ocorrer sem grandes... sem violência. Sem violência. Eu penso que isto é muito bom. Como é que define a violência neste caso? Eu estou a referir-me a violência... Uma transição sem violência é física, mais física? Violência física. Violência física. Mas há outro tipo de violência. Bom, se houver outro tipo de violência, e nós somos um Estado democrático de direito, quem vir os seus direitos cerceados deve recorrer às instâncias judiciais para que a legalidade seja reposta. Porque quando um direito é violado, não basta aparecer em praça pública. É necessário que se acione os mecanismos de direito permitidos para a proteção desse direito violado. A transição em Angola, ela é totalmente pacífica? Sente que é totalmente pacífica? Tem sido? A transição que está ocorrendo no nosso país é pacífica, atentos àquilo que acontece nas outras partes da África. Eu viajei um pouco por África e nos outros países africanos as coisas são muito complicadas. Há muita baioneta nas transições. E nós estamos a caminhar bem, mesmo as questões que se levantam são questões que são resolvidas através dos órgãos de justiça, assegurando aos visados amplos meios de defesa. E isto é muito bom. Não temos grupos armados que vão bater a porta de alguém, esse alguém é levado para não sei aonde. Isto não está a acontecer. E então, se não está a acontecer, nós devemos dar graças a Deus que o processo está a caminhar de acordo com aquilo que é universalmente aceito. Podemos considerar que o que está a acontecer dentro do MPLA é uma implosão interna? É um processo de evolução. Nós, no tempo do socialismo, estudamos a dialética. Né? A dialética. A negação da negação. E o MPLA, enquanto partido no poder, enquanto partido que governa, certamente que tem de se adaptar à evolução dos tempos, sob pena de ser ultrapassado pelas circunstâncias. E o que está a acontecer é precisamente a leitura da atual realidade em função dos desafios que o país tem de fazer face. Acredita que a corrupção só atinge, ou pelo menos é aquilo que encontramos nas pessoas que estavam ligadas ao poder político ou estão ligadas ao poder político, ou também pode sobrar para a oposição? Ninguém é santo neste processo. Ninguém é santo neste processo. A corrupção pode refletir a fragilidade das instituições. Porque na governação nós temos os órgãos de controle interno e temos os órgãos de controle externo. Os órgãos de controle interno são, por exemplo, os gabinetes de inspeção que existem nos ministérios. O gabinete de inspeção, por exemplo, das finanças, para cuidar da boa gestão das finanças públicas. Temos a Inspeção Geral da Administração do Estado. Temos depois o Tribunal de Contas, para que asseguram que a gestão seja feita segundo as normas ou segundo a legislação existente. Quando se chega à situação que estamos a viver, significa que os órgãos de controle interno da própria administração não funcionaram com a devida oportunidade para sinalizarem ao nível superior de que algo de negativo estava a ocorrer. Estava a acontecer. E ao nível dos órgãos de controle externo, que são os tribunais, certamente que alguma coisa também deverá ser melhorada. Mas se os órgãos de controle interno da administração funcionarem
e os órgãos de controle externo funcionarem, o Presidente da República estará mais tranquilo na gestão global da coisa pública. É necessário que a atuação no que diz respeito ao controle da gestão não ocorra quando já está tudo perdido. É necessário que esses órgãos de controle interno atuem de forma pedagógica, alertando os gestores, dando instruções, reportando a superiores intermédios do que está a ocorrer, antes que digamos assim, a bandeja de ovos caia. A minha pergunta foi no sentido de que a questão da transparência, da gestão, da boa gestão, também é uma questão que se coloca ao nível dos partidos políticos enquanto organizações. Evidentemente. Enquanto partidos políticos que aspiram ao poder devem dar exemplos de boa gestão, de boa governação organizacional. Se isso não ocorre no interior desses partidos, quando acederem ao poder, podemos ter uma grande desgraça. Porque é necessário que se crie uma cultura de transparência, uma cultura de boa governação, mesmo no interior das organizações partidárias. Exato. E em sua opinião, essa boa gestão existe nos partidos políticos? Volta e meia nos ouvimos conflitos de interesses dentro dos partidos políticos. Tenho assistido por vezes com algum espanto que dá a entender que em alguns partidos políticos a preocupação é meramente financeira. Quando na verdade devia ser de aprimorar a organização dos partidos políticos para o combate político que concorra para uma boa governação do país. Mas são mais valorizadas questões domésticas do que aquelas questões que têm que ver com o funcionamento normal do Estado. E isto é mau. E ali os órgãos que cuidam do controlo da atividade dos partidos políticos devem atuar com a necessária oportunidade. O senhor já foi governador de Luanda. Quais foram os grandes desafios que Luanda apresenta ou apresentou durante a sua gestão? Bom, eu fui governador da província de Luanda num quadro, na época, inovador. Fui nomeado governador da província de Luanda e a nossa função era de aprofundar a desconcentração administrativa, isso é, transferir as atribuições e competências executivas que estavam no governo provincial para os municípios. Tanto é assim que a estrutura executiva do meu governo, do governo da província, tinha apenas 4 gabinetes provinciais, enquanto as outras províncias tinham 17 estruturas executivas. Infelizmente, devido à crise, desconcentramos as atribuições, mas faltaram recursos para que os municípios pudessem efetivamente realizar essas mesmas atribuições. Devo dizer que na minha governação nós tivemos um problema de governança. O que é problema? O que é um problema de governança? O problema de governança surge quando existe um desfazamento entre as atribuições e os recursos para realizar essas mesmas atribuições. Não tivemos recursos e então tudo ficou demasiado complicado. Como é que se aceita gerir uma província sem recursos? Ou um Estado ou uma organização sem recursos? Bom, nós somos angolanos. É pela militância partidária? E temos de aceitar esses desafios. Alguém tem de lá estar. Seja como for. Também seja como for, mas isso é necessário que alguém tem de lá estar. E necessariamente
retirarmos também as necessárias lições do que acontece, com olhos de que no futuro as coisas podem melhorar. Luanda é um pouco aquela província que parece que os seus problemas não têm solução. Por que criamos essa ideia? Bom, nós viemos de uma gestão centralizada. E Luanda é a província em que existe maior interferência nos órgãos centrais. Aliás, basta recuperar o discurso do atual governador na visita efetuada por Sua Excelência Presidente da República para notar que as questões colocadas pelo atual governador são questões recorrentes do governo provincial de Luanda, que é a interferência do governo central na gestão da província. Daí que nenhum governador tenha acertado ao longo desses anos todos. Também, porque vejamos, há uma Luanda, ou a governação de Angola, mesmo antes da independência, era uma governação descentralizada. Por exemplo, Luanda passou a ter Câmara Municipal desde 1589, mais ou por volta de 1589. Havia uma estrutura que se ocupava da gestão profissional da cidade de Luanda. Bom, com a independência foram extintas as câmaras municipais. Ora, Luanda como cidade deixou de ser gerida de forma profissional. Os serviços deixaram de ser prestados de forma continuada. E deu-se o colapso da administração. Hoje, felizmente, temos as autarquias locais aí em perspectiva, mas o Presidente da República tomou uma medida bastante elogiosa, que é o Plano Integrado de Intervenção Municipal. Esse programa permite que os municípios recebam recursos determinados para realizar determinadas tarefas, o que não acontecia nos anos anteriores. Não é eleitoralista? Não é eleitoralista, porque com esse plano, veja, por que se administra um território? Administra-se um território para satisfazer as necessidades da população que existe nesse território, independente do partido a que pertence. Se resolver o problema da água, não será apenas para os militantes do partido A ou do partido B, será para todos. E então, com esse plano ou programa de integrado de intervenção municipal, haverá melhorias nos municípios e essas melhorias poderão contribuir para que a atividade econômica comece a renascer. Vamos supor que num bairro que não tinha energia elétrica, é colocado lá um transformador e é distribuída energia elétrica para esse bairro. Vai surgir atividade econômica, pequenas atividades, pequenas indústrias domésticas, etc. Quer dizer, há aqui um renascer da atividade econômica nessa região. Então, se isto é eleitoralista, então estaremos com algumas dificuldades. Mas os planos vêm de topo a base ou de base ao topo? Por aquilo que eu sei é que os planos foram apresentados pelos respectivos municípios. Os municípios elegeram as prioridades e, em função disso, estão sendo disponibilizados recursos para a realização daquelas tarefas essenciais e prioritárias que os municípios escolheram. Há municípios que, conversei com alguns administradores, há municípios que nem sequer se sabe quantos habitantes têm. É possível fazer-se um plano para um município sem saber quantos habitantes tem? Em rigor, se tivermos de fazer um planeamento, temos de saber quantos somos. Mas é necessário ter em conta que a mobilidade populacional em Luanda é muito grande. Em Angola é muito grande. E essa mobilidade da população cria problemas de planeamento e de planeamento de infraestruturas sociais e até mesmo econômicas. Vamos supor que temos um bairro
E esse bairro tem 10 mil habitantes hoje. E o administrador entende construir uma escola e um hospital para atender 10 mil habitantes. Mas 6 meses depois, já tem 30 mil habitantes. Logo, a infraestrutura concebida para 10 mil habitantes vai ser obsoleta para atender 30 mil. Esse movimento não é controlável? Esse movimento é controlável desde que se faça investimentos nas províncias, nas localidades mais afastadas, para permitir que as pessoas se fixem nos locais onde estudaram, onde sempre viveram. Talvez daqui a 20, 30 anos. Mas isso pode ocorrer rapidamente, desde que se melhorem as vias de comunicação, se criem infraestruturas tecnológicas. Hoje a questão das comunicações, telemóveis, televisão e mesmo atividades esportivas e recreativas nessas localidades, as pessoas tenderão sempre a fixar-se nessas localidades, porque a vida nos grandes centros urbanos é uma vida cada vez mais difícil. Não me está a falar isso apenas do ponto de vista teórico? É possível... Na prática isto funciona? Na prática funciona. Porque, por exemplo, há países que optaram por desinvestir na capital. Começaram a investir no interior. Então o movimento da juventude foi sair da capital para ir procurar emprego em zonas mais distantes. E quando os jovens se deslocam da capital para as zonas mais distantes, acabam se fixando lá, têm emprego. E acabam casando lá e acabam ficando nessas localidades. É um processo. É um processo. Se promover atividades econômicas que permitam o emprego em massa de jovens fora da capital, é possível conseguir-se esse movimento da capital para o interior. Mas é necessário que se invista menos na capital e se pense a capital partindo por realizando investimentos em zonas recônditas do território. É necessário que se criem novos corredores de desenvolvimento. Nós estamos muito amarrados aos corredores coloniais. São os mesmos corredores que nós continuamos a desenvolver. É necessário criar novos corredores e desenvolver uma política de ocupação do território, sobretudo através do desenvolvimento de atividades agroindustriais, através de criação de indústrias que permitam o emprego em massa. Estou a me referir à indústria de calçado, estou a me referir à indústria de vestuário, à indústria de fiação, etc., etc., que permite emprego em massa e, naturalmente, que quem tem emprego vai necessitar de uma casa, vai necessitar de uma escola, de um hospital, enfim, de todas as comunidades que qualquer cidadão normal requer. Precisamos de emprego numa altura em que estamos a desempregar em função da crise económica. Bom, as crises são nefastas, mas também as crises nos obrigam a repensar o nosso modo de vida. Mas elas podem ser atenuadas em função de políticas mais acertadas. Exatamente. Mas na governação não existem receitas feitas. É necessário atuar na experimentação e no erro. E ter a capacidade de corrigir aquilo que eventualmente não funcionou e rapidamente partir-se para novas experiências, mas sobretudo com um olho crítico. Não é uma experiência muito, não é uma situação muito laboratorial. Não, hoje muitos países têm laboratórios de governação. Quer dizer que as políticas públicas, antes de serem implementadas, elas são ensaiadas nesses laboratórios. Criam-se modelos para ensaiar. Sim, para ensaiar, que são aplicados experimentalmente em pequenas parcelas do território, acompanhados por especialistas e, de acordo com o sucesso que for sendo alcançado, serem replicados em grande escala para grandes parcelas do território. Já é mais científico isto. Sim, para evitar o improviso, ou para evitar que aquilo que
meu amigo dizia que a chamada dança, o tango de Lenin, um passo à frente, 2 passos atrás. Bom, alguém dizia que se o tango de Lenin é dançado, digamos assim, em linha reta, chega-se a um lado. Agora, quando o tango de Lenin é dançado em círculo, fica difícil, estamos a avançar, estamos a recuar. Daí que esses laboratórios desempenham um papel fundamental, porque ajudam a manter o desenvolvimento no sentido orientado pela política. É possível, falando do plano, é possível planificar sobre pessoas sem ouvir essas pessoas? Portanto, eu levo essa abordagem para a questão da necessidade das autarquias. Aqui é necessário diferenciar 2 situações. Existem aqueles investimentos estruturantes que o Estado tem necessariamente de realizar. Essas, creio que o Estado pode realizá-las cumprindo o procedimento de recurso à Assembleia. Era suposto que a Assembleia representasse ou represente o povo. Disso, os deputados são eleitos pelo povo. Então, na Assembleia, presume-se... É assim, é suposto. Presume-se que o deputado é que representa o povo. E este exercício, o Executivo tem feito. Agora, existem aqueles investimentos que são mais localizados. Mas isto é apenas o nível da representação pura e simples, não é? Mas devia ser ao nível mesmo do debate e até das opções em termos de prioridade, macro-prioridades, ao nível da Assembleia. Agora, existem aqueles investimentos ou aquelas intervenções em espaços mais reduzidos, é que efetivamente é necessário que a população seja consultada, até porque no atual quadro legal já existe o chamado orçamento participativo. Isto é, os municípios, na elaboração do seu orçamento, passarão a reservar uma verba que é colocada à disposição da comunidade para que a comunidade possa eleger, dentro das suas necessidades, aqueles projetos que têm impacto comunitário que possam realizar gerindo fundos que o Estado disponibiliza. E acredito que com a autarcização este debate e estas opções prioritárias aconteçam com maior frequência, e ali acreditamos que esse entrosamento entre cidadão e administração será cada vez mais estreito. A oportunidade das autarquias hoje é um tema de debate. As autarquias locais são hoje de facto um tema político de grande eleição, mas temos de convir que as autarquias locais constituem também uma forma de pulverização do exercício do poder político. Uma forma de acomodar, por um lado, e de fazer emergir lideranças comunitárias. Sabe que com a entrada dos partidos políticos destruiu-se a liderança no interior das comunidades. E a liderança passou a ser feita por indivíduos ligados aos partidos políticos. Podiam ou não ter grande aceitação ou capacidade. Eram impostos pelos partidos. Com as autarquias locais, nós vamos poder ter lideranças que são aquelas vozes aceitas pela comunidade. Quando essas vozes se levantam, todos obedecem e todos seguem. Esperemos que as autarquias venham, de facto, a cumprir esse papel e venham também a criar nas populações desses espaços territoriais a ideia de pertença, a ideia de comunidade, fazendo-os bater a indiferença. Hoje vivemos numa sociedade quase dominada pela indiferença. Há lixo na nossa rua, isto não é nosso problema.
há uma árvore caída, isso não é meu problema. Eu acho que com as autarquias locais as pessoas tenderão cada vez mais a defender a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, criando aqui uma competitividade interna salutar que poderá, em certo sentido, contribuir para um desenvolvimento mais harmonioso do país. Mas essa indiferença, em parte, em razão, às vezes, também da indiferença do próprio Estado em relação... Durante muito tempo, pelo menos do meu ponto de vista, o Estado assumiu-se de forma sobranceira. O Estado é que resolve tudo. O Estado chega, resolve, não ouve ninguém, faz as suas opções e não quer saber... E em muitos casos não resolvia, não é? Prometia resolver. E isto fez com que o cidadão se retraísse. E depois, a sobranceria, não é? Por vezes de quem governa, quando se dirige à população. E então a população não colabora. E por vezes as opções governativas feitas pelo Estado não são aquelas que resolvem em definitivo o problema. E aí perdem-se recursos e agrava-se por vezes o problema. A administração pública hoje, não digo que enfrenta novos desafios, aliás, a modernidade impõe à administração pública algum aperfeiçoamento, alguma eficiência, mas pronto, isto volta a debate porque, de facto, há todo um esforço aparente de moralização da sociedade, da gestão, da boa gestão da coisa pública. A administração é uma atividade que deve ser desenvolvida por profissionais. Significa que as pessoas que trabalham na administração têm de ser treinadas para o efeito. Na administração não é possível o improviso. As pessoas têm de ser treinadas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista ético-moral. E neste momento assiste-se a um grande esforço de formação técnica e também de formação no domínio da ética e da moral para os funcionários públicos. Esperemos que no futuro venhamos a ter uma melhor administração, uma administração ética, uma administração comprometida com o interesse público e menos com outras práticas menos boas. Qual é a diferença entre a gestão pública e a gestão privada? Hoje em dia? Quase que em termos correntes, a natureza é que difere, mas os princípios, os métodos são praticamente os mesmos. Quem vai atrás de quem? A pública vai atrás dos mecanismos da privada? A gestão pública tem de assumir sempre a dianteira. Porque se a administração pública não prestar os serviços que permitam alavancar o setor privado certamente que também não avança com a necessária celeridade. Mas na gestão pública hoje também aplicam-se princípios que regem a gestão privada. Como por exemplo? Pode-se dar uma empresa pública a uma gestão privada. A empresa é pública, mas a gestão é privada, uma gestão profissionalizada. Para aumentar a eficiência. Enfim, a competitividade, etc, etc. Então hoje essa miscelânea é possível para aumentar a eficiência do próprio Estado. O escritor? Eu tenho algum receio de assumir como escritor. Eu escrevo. Ser escritor é um compromisso enorme. Não é? Exige outra disponibilidade e outra forma de ser e estar. Mas eu escrevo mais na perspectiva de partilha, né? Partilhar com os outros as minhas insônias. É essencialmente isto. O próximo livro será lançado já proximamente.
será no dia 19 de março, às 17h30, na União de Escritores Angolanos. O que é que nós vamos encontrar na praga do velho Camões e outros contos? Bom, não vou entrar em detalhe, mas rapidamente posso dizer. Na praga do velho Camões, a ideia essencial é que a independência do nosso país foi sempre um desejo ardente do povo angolano de uma forma geral e do povo do Kwanza Norte de uma forma particular. Depois tem os outros dois contos que falam do sistema colonial, das práticas coloniais, de algumas atitudes que foram ocorrendo e a reação dos personagens que estão neste livro. Já o último conto tem a ver com o respeito que devemos dispensar aos nossos parentes que partiram. E é um pouco esta missão da Morena de Lisboa para dar descanso ao antepassado que partiu, que entendia que devia ser acomodado na sua terra natal. Portanto, são narrativas em cima de coisas reais e de alguma ficção também. Com alguma ficção. Com alguma ficção. E como é que surgiu o livro? Bom, como disse, o livro surgiu, sobretudo o que dá título à obra, das histórias que a minha avó contava. A minha avó falava do Quingando, falava dos massacres do Quingando, falavam dos combates que tiveram lugar no tempo do Quingando. Então resolvi escrever a praga do velho Camões como homenagem àqueles que estiveram envolvidos nessa luta, de forma direta, mas a todos aqueles que, sobretudo na minha província, foram sacrificados, sofreram as agruras do regime colonial e felizmente hoje estamos independentes e isto é muito bom. Sente que hoje os angolanos leem muito ou pouco? Os angolanos, sobretudo agora com as novelas, com as novas tecnologias, lemos pouco. Até porque basta ver, mesmo em Luanda, quantas bibliotecas temos em Luanda, quantas casas de teatro temos em Luanda, quantos concursos literários se realizam em Luanda. Os nossos estudantes, desde o ensino primário até mesmo a universidade, quantos livros leem por mês, por semestre e por ano. E por um lado. Por outro lado, o livro em Angola é muito caro. Tendo em conta agora com as dificuldades económicas, as pessoas têm de pensar entre comprar um livro para a criança e comprar uma lata de leite. A opção aqui, como eu tenho dito, é evidente, vão comprar uma lata de leite e não um livro. Mas, de facto, há necessidade de se investir na leitura, com bibliotecas ambulantes, circulando pelos bairros, partir-se para aquela ideia de emprestar livros, etc. Os pais devem ler mais para os seus filhos, para criar o gosto à leitura. Os professores e professoras de português devem incentivar os meninos e as meninas a fazerem redações, para que no futuro possamos ter jovens formados integralmente. Como é que está a viver essa questão deste vírus que anda por aí, o coronavírus? Que informações é que lhe chegam? Com alguma apreensão, mas mostra que hoje o mundo é interdependente. O que acontece em outros países facilmente afetará outros países. E a existência desse coronavírus é um apelo de que a raça humana, por alguma ingenuidade, pode correr risco de desaparecer. Antes era a China e hoje vemos a Itália e Portugal em situação bastante aflitiva.
E então há toda a necessidade do mundo estar cada vez mais unido, investindo nas questões ambientais. O ambiente, com este vírus, acaba aparecendo como uma necessidade indispensável e condição de sobrevivência do próprio homem. Aliás, o senhor foi vice-ministro para o ambiente. Exatamente. Eu fui vice-ministro do ambiente e, no meu tempo, trabalhamos nas licenças ambientais, trabalhamos nas avaliações de impacto ambiental e hoje estão aí as licenças a serem emitidas e isto dá-nos alguma satisfação. E quando falamos em ambiente, normalmente as pessoas têm um ambiente lá distante, dá a impressão que é um problema lá das elites ocidentais e esquecemos que o ambiente é um problema também aqui interno. O ambiente é um problema interno. Eu estou lembrado que quando cheguei a Luanda em 1976, depois da Corimba para lá, havia muitas mabangas. Havia mabangas para aquela zona toda, porque havia muitos mangás. Os mangás foram destruídos, não é? Sobretudo depois do Futum para lá, e hoje as mabangas já não estão lá. E então, esse é um impacto. É um impacto não só ambiental, mas também um impacto econômico, porque as mabangas eram um negócio para as populações locais e que hoje as mabangas já não estão disponíveis naquela área porque os mangás foram simplesmente destruídos. Mesmo na ilha, a ilha abundava peixe. Naqueles tempos a ilha era arejada, hoje a ilha está toda cheia de betão, mas naquele tempo era aprazível ir à ilha, né? Ver os pescadores sentados debaixo dos coqueiros a remendarem as suas redes. Hoje a ilha é uma poluição visual que assusta, né? Então... Se tivesse que fazer uma pergunta, qual seria a pergunta e a quem faria a pergunta? Com alguma surpresa, a pergunta que eu faria, uma das perguntas, eu faria uma pergunta: por que nenhum Estado africano ao sul do Saara é governado convenientemente? Por quê? O que é que nos falta? Capacidade, recursos. Por quê? É uma questão que eu me coloco. Temos o exemplo do Botsuana e do Ruanda, mas e o resto? Por quê? O que é que se passa? É alguma atrofia mental da nossa parte. Quando até estudamos na Europa, estudamos com europeus, lemos os livros que os europeus leem, por que aqui as coisas não acontecem? Não terá sido por termos estudado na Europa? Não estudamos os nossos problemas? Esta seria uma pergunta que eu faria. Não escolheria um sujeito, não identificaria algum sujeito, mas é uma pergunta que eu me faço para o universo. Por quê? O que é que se passa conosco? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E assim terminamos este programa Café da Manhã. Hoje o meu convidado foi o Sr. Graciano Francisco Domingos, ele que já foi governador da província de Luanda e que brevemente vai lançar a sua obra A Praga do Velho Camoense e outros contos. Portanto, para já os nossos ouvintes estão convidados para esse lançamento e aqui despedimos-nos, eu, José Rodrigues e Miguel Correia e toda a equipa que trabalhou para este programa. Bom dia e até a próxima. Café da Manhã, entre dois dedos de conversa. Café da Manhã, com José Rodrigues.